Amélia de Almeida Teles. Presa em dezembro de 1972. Teve os filhos sequestrados, Edson e Janaína, Edson com 4 anos, Janaína com 5. Os dois foram levados para ver a mãe, tanto o pai quanto o que era companheiro da Amelinha, torturados. Crimeia Alice Schmidt de Almeida, irmã de Amelinha Teles. Presa também em dezembro de 1972. Foi torturada, grávida. Frei Tito de Alencar Lima. Preso em novembro de 1969. Submetido a diversas torturas, como choque, o pau de arara. Depois de liberto, devido ao sequestro do embaixador americano, foi exilado na França, mas como trauma, como consequência dos traumas, acabou cometendo suicídio. Stuart Edgar Angel Jones. Até hoje, a sua prisão, o seu sumiço, é repleto de mistérios. Teria sido preso entre 1970 e 1971. A versão mais conhecida dos seus últimos momentos veio de um de seus companheiros, numa carta enviada para sua mãe. Ele teria tido a boca amarrada próxima ao escapamento de um carro, não resistindo ao tanto de monóxido de carbono que ingeriu, acabou falecendo e é um desaparecido político. Até hoje não se tem uma verdadeira história sobre o seu paradeiro, sobre o seu fim. Dilma Vanna Rousseff, presa em janeiro de 1970, vítima de torturas por 22 dias. Essas são algumas das figuras que foram vítimas da tortura durante o regime militar, durante a ditadura militar que existiu no Brasil por 21 anos. E que, infelizmente, hoje a gente vê pessoas, inclusive, que estão no poder, que estão à frente do Estado brasileiro, exaltando esse período como se tivesse sido o período que o Brasil encontrou, o Brasil construiu seu rumo para o futuro. A gente já falou um pouco sobre a questão do punitivismo no Brasil, principalmente nos 2 primeiros vídeos. Vou retomar um pouco essa questão, mas o vídeo aqui é voltado para a questão da tortura. O que eu quero falar é sobre a questão da tortura. Como a tortura ela é talvez seja o pior mal que existe quando a gente fala nas questões de direitos humanos. De todos os males, de todos os tipos de punições, de todos os tipos de sentença que se pode promover contra uma pessoa, a tortura é a pior. Porque a tortura ela não causa só males físicos, ela causa males psicológicos também. Você praticamente destrói qualquer tipo de dignidade da pessoa humana. Eu me lembro da definição dada pelo Greenhalgh, que foi advogado dos presos políticos ali, teve um papel fundamental na construção do Projeto Brasil Nunca Mais, liderado pelo Dom Paulo, num documentário chamado Coratio. Eu não sei se tem esse documentário aqui no YouTube, mas eu sei que vocês encontram esse documentário. De repente, se eu achar, eu posso até colocar o link aqui. Mas o Greenhalgh ele coloca a ideia de que a tortura ela causa uma cisão no ser humano. De um lado, é o corpo sendo altamente prejudicado, altamente violentado, e do outro lado, a mente, tentando resistir à situação. Afinal, geralmente a tortura ela tem por trás a ideia de querer obter informações sobre alguma pessoa, alguma organização. Quando a gente pensa na ditadura militar, era isso que estava por trás. E diante dessa situação, o torturado ele se vê, ou ele segura e mantém o segredo sobre seus companheiros, sobre seus
correligionários ali na sua organização e acaba morrendo, ou ele entrega os seus correligionários, mas ainda assim fica com a dor. Né? Se ele realmente só entregou por uma questão de fraqueza, que eu nem sei se dá para chamar de fraqueza aqui, mas fraqueza nesse sentido de não aguentar, não resistir, e não por uma questão de convicção, de traição. Uma vez eu ouvi um ex-preso político dizer exatamente isso, que ele nem considera como traição quando um torturado entrega. Fica ali o trauma, fica a dor o resto da vida de qualquer jeito. A tortura talvez seja, como eu disse já, a forma mais aviltante, mais humilhante que um ser humano pode passar. E não à toa, né, não sou mulher para falar sobre isso, mas não à toa, quando a gente pensa na ditadura militar, a maioria das mulheres, a própria Melinha eu já ouvi falando, acredito que a Crimeia também, nunca ouvi, mas acredito que a Crimeia também, talvez a própria Dilma também tenha passado por isso. Não à toa, a maioria das mulheres que foram torturadas foram também estupradas. O estupro era uma forma de tortura. E eu acredito que talvez nada seja pior para uma mulher do que o estupro. Porque é a sua intimidade sendo violada num grau que é incompreensível para nós que somos homens. Né? Mas enfim, eu não quero falar, pelo menos não nessa primeira parte, meu objetivo não é só falar de Brasil. Né? É lógico que eu vou dar um foco maior para o Brasil. Na verdade, eu quero dividir esse vídeo praticamente em 3 partes. Primeiro, fazer um resgate rápido, histórico, porque senão se a gente for fazer uma coisa muito longa, vai ficar muito longo o vídeo e não é esse o objetivo. Fazer um resgate rápido, histórico, da questão da tortura. Depois, falar sobre as críticas à tortura que começam a ganhar força no iluminismo. Obviamente os iluministas não são os primeiros, mas são os que mais se colocam contra a tortura, e é com o movimento iluminista que a gente tem um amplo movimento de institucionalização da criminalização da tortura, com as revoluções burguesas, ou mesmo em lugares que não houve a revolução burguesa, mas houve lá o despotismo esclarecido, ou qualquer coisa assim, e acho que as especificidades do Brasil. Porque se a tortura, por um lado, ela tem, como eu dizia, esse caráter de você buscar fazer o indivíduo entregar um adversário do Estado, né, um inimigo do Estado, e isso é a questão de exigir, de forçar uma confissão que o preso não está querendo dar. Por outro, a questão não é só essa. Eu acho que quando a gente pensa em Brasil, a situação é um pouquinho mais complexa. Afinal, a gente é herdeiro da escravidão. Então vamos lá. A gente sabe que a tortura ela é algo que existe praticamente desde que a humanidade existiu. Né? Desde que a humanidade surgiu, melhor dizendo. Afinal, quando a gente pensa lá no mundo antigo, as práticas de tortura eram muito comuns. Né? Os dominadores acabavam usando da tortura contra os seus dominados. Quando a gente pensa, por exemplo, na técnica da empalação, que era muito comum de se utilizar ali pelos babilônios, pelos assírios, povos que ficaram famosos até pela questão da Bíblia, pela sua crueldade, eles usavam da empalação. Lógico que empalar não é só um método de tortura, também é um método de execução, mas a empalação é um tipo de tortura. Mesmo nas culturas grega, romana, a tortura existia. A própria crucificação era um método de tortura. Não era só de tortura, era tortura e assassinato, mas era tortura. Aliás, em todos esses métodos, a empalação, a crucificação, seja lá mais o que for, você tem algumas questões que estão por trás. Primeiro, quem sofria esse tipo de tortura, esse tipo de situação, eu queria uma outra palavra, mas não me veio. Quem sofria esse tipo de situação, geralmente, eram aqueles que eram vistos como inferiores na sociedade. Quando a gente pensa na crucificação para os romanos, ela era o tipo de punição que era dada para escravos. O cidadão romano, tanto que diz, né, pensando no próprio cristianismo, diz que Paulo era cidadão romano e ele não foi crucificado. Ele foi o único apóstolo que foi decapitado, que era uma pena mais leve
comparada à crucificação. A crucificação era dada para aquele cidadão que era ralé, que era o cidadão, aquele ser humano que era ralé, aquele indivíduo que era visto como um subser humano. Então a crucificação, as torturas de maneira geral, elas têm uma coisa de você empreender aquele que você praticamente não vê como ser humano ou vê como um ser humano de segunda classe, quando a gente está falando de mundo antigo. Aí a gente entra na Idade Média. Na Idade Média, a gente tem o poderio da Igreja, e com o poderio da Igreja, o crescimento dos métodos de tortura usados pela Inquisição. Na Inquisição tem uma lógica, a lógica de que o corpo é inferior, a alma é o que realmente deve ser libertado. Então a mortificação do corpo, ela precisa ser feita como uma forma de purificação. Então aquele que é visto como um pecador, o herege, ele vai passar pela tortura como uma forma de purificação dos seus pecados. Não estou dizendo que com isso eu concordo, era a lógica que tinha ali por trás. Aliás, pelo contrário, é terrível você pensar que uma instituição, vejam a contradição, uma instituição que tem como base um crucificado defender alguém que passou por uma tortura, alguém ter como base, né, como o seu profeta maior, aliás, na religião católica, na religião cristã, é o seu Deus feito homem. Você ter uma instituição que que nasceu da tortura e da morte de um indivíduo que se enxerga como a encarnação de Deus na Terra, essa figura, essa instituição, ela também empreender a tortura como uma ferramenta para conversão, ou seja lá o que for nessa purificação que a igreja defendia. Obviamente a gente sabe, tem interesses políticos por trás, não era só uma visão deturpada de humanidade, ou uma visão deturpada de santidade, não era só isso. Eram os interesses políticos que tinham por trás da igreja. Depois a gente vai para a Idade Moderna. Veja que eu estou fazendo bem rapidamente, para a gente não. É só um rápido resgate histórico. A gente vai para a Idade Moderna. A Idade Moderna ela é o momento do nascimento do capitalismo. Acho que nunca a gente pode deixar isso de lado. O nascimento do capitalismo se dá na Idade Moderna. Fim da Idade Média, começo da Idade Moderna. É o momento das grandes navegações, é o momento do comércio ali oriundo das cruzadas, é o momento da abertura dos feudos, das grandes feiras. Isso já é capitalismo. O capitalismo, né, a gente tem ao mesmo tempo capitalismo e o Estado forte com os regimes absolutos. No regime absoluto não existe cidadania. O indivíduo é súdito, ele obedece ao rei, mas ele não é cidadão, ele não tem direitos. E se tem, são direitos que de alguma forma são concedidos pelo rei. Então, na verdade, não são direitos, são concessões. Tanto que a grande discussão de direitos, se a gente pensa na filosofia, ela vem exatamente nesse período. Hobbes, Locke, Rousseau, né, os iluministas de maneira geral, Kant, o Voltaire, Montesquieu, são as grandes figuras que vão discutir a questão do direito no decorrer entre praticamente a metade, né, da metade para frente da Idade Moderna. Claro que o Hobbes, por exemplo, tem uma visão de direito bastante restrita, mas é com ele que se começa a discutir a questão do direito. E a partir da ideia de direito, você tem a dignidade humana, como eu já disse isso no vídeo passado, a dignidade não é uma coisa que simplesmente surge, essa ideia de dignidade surge na Idade Média, ela já existia antes, já vinha ali na Idade... Desde a Idade... Aliás, ela não surge na Idade Moderna, não surge no Iluminismo, ela já vem de alguma forma na Idade Média, já vem de alguma forma do cristianismo, são as contradições da religião cristã, mas isso ganha mais força com com os iluministas. Até porque a grande questão é você valorizar. As grandes defesas dos iluministas é a liberdade e a razão. Então não dá para falar de ser humano, liberdade, se você não trouxer ao mesmo tempo uma questão de direitos, uma questão de que o ser humano tem uma dignidade que lhe dá direitos naturais. O homem já nasce com alguns dos direitos. E o principal direito é o direito à vida. Sendo a vida um direito, o Estado tem que fazer de tudo para promover a vida.
Um Estado de tortura não promove vida. Pelo contrário, um Estado de tortura ele se coloca contra o adversário, contra o cidadão, contra o indivíduo. Então é na Idade Média. Cismei com a Idade Média. Então é no Iluminismo que a ideia de que a tortura é um ultraje à humanidade ganha força. E aí eu quero resgatar alguns pontos. Aqui eu vou me deter um pouquinho mais em algumas informações. Primeiro, eu vou ler alguns trechos da enciclopédia dos Iluministas, que foi liderada lá por Diderot e d'Alembert, né? O volume 4, nessa edição da Unesp, acredito que seja o volume 4 em todos, que é o que fala sobre política. A gente tem 2 artigos sobre tortura. Eu vou ler 2 parágrafos do primeiro artigo, que é do Jaucourt. Acho que é assim que fala o nome dele, Luiz de Jaucourt. Sinceramente, eu não o conhecia, né? Eu fui conhecer montando esse vídeo aqui. É um iluminista que foi bastante profícuo na sua produção, na sua contribuição na construção da enciclopédia. Ele basicamente vai desenvolver o seu argumento, seu artigo e o seu argumento, dizendo que a tortura, pensando naquela ideia que eu defendia no começo, de que a tortura ela é um instrumento para se obter informações, ele vai dizer que é um tipo é uma prática que não tem sucesso, que não é eficaz. Porque torturado eu posso entregar até que ponto a informação que eu estou passando, ela realmente tem algum sentido, ela tem alguma relevância. Eu posso entregar quem eu não sei, quem eu não conheço. Eu posso entregar alguém que não é culpado, e porque afinal, para me livrar do suplício, era essa a palavra que eu queria aquela hora, para me livrar do suplício, eu posso falar o que for, seja verdade, entregar alguém que realmente eu sei que fez alguma coisa vista como errado pelo Estado, assim como eu posso também entregar alguém que de repente não tenha feito nada, só para me livrar do suplício. Eu não teria mesmo dificuldade em alegar novas razões contra a tortura, que ainda não foram propostas. Pelo menos é certo que, se não se pode tirar a vida de um homem a partir de uma prova duvidosa, a prova que é arrancada por meio de tormentos também é duvidosa, e, consequentemente, a confissão extorquida não pode servir de fundamento a uma condenação à morte. Se cremos não dever pronunciar julgamento a partir da confissão voluntária de uma pessoa, muito menos se deve ordenar o suplício, a palavra apareceu, o suplício extremo a partir de uma confissão arrancada à força de suplícios. Acrescento que a tortura, longe de ser útil para descobrir os verdadeiros cúmplices de um crime, poderia, algumas vezes, prejudicar esse projeto. Quando Guillaume Laud, bispo de Londres, ameaçou Felton, que tinha assassinado o Duque de Buckingham, de submetê-lo à tortura se não entregasse seus cúmplices, ele replicou: Milord, não sei o que os tormentos da tortura me forçarão a dizer, mas poderá acontecer que eu vos nomeie como o primeiro dos meus cúmplices, ou algum outro membro do conselho do rei. Assim, é melhor me poupar de tormentos inúteis. Como eu disse, ele não vai propriamente desenvolver o argumento em cima da ideia de que a humanidade tem uma dignidade, os indivíduos têm uma dignidade. Ele vai muito mais pela linha de que a tortura é inútil. Mas ainda assim é uma defesa da dignidade, principalmente no primeiro parágrafo. Porque ele fala ali, se não é justo eu partir de uma confissão, né, para condenar alguém, imagina de uma confissão tirada a partir de uma tortura. Os iluministas, como eu disse, são os grandes acusadores, os grandes opositores da ideia de tortura. E aí, me baseio um pouco nesse livro, né? Eu não mostro o livro para você porque eu não tenho o livro físico, eu só tenho o livro em PDF, Leigh Hunt, A Invenção dos Direitos Humanos, uma história que traz um pouco essa questão do como os direitos humanos eles estão ligados ao iluminismo, né? O conceito de direitos humanos
estão ligados ao iluminismo. E aí eu peguei um trecho que vai retomar um pouco a problemática que surgiu com o Voltaire. O Voltaire é o grande nome do iluminismo, aliás, é um dos grandes nomes, não é o único. É difícil a gente falar quem é o maior nome do iluminismo, mas é um dos grandes nomes do iluminismo, né? Se destacou na história da humanidade por seu estilo ácido nas suas críticas, no seu jeito de fazer humor. E o Voltaire, ele se coloca diante de uma situação que ele viu uma tortura que tinha por trás uma motivação religiosa, o caso Calas. A partir desse caso, ele se vê diante da necessidade de acusar a tortura. Eu não vou aprofundar aqui o caso Calas, porque, enfim, primeiro que eu não vou saber falar todos os detalhes, sendo bem sincero. E segundo que, assim, acho que é mais uma vez a gente esticar. Mas o Voltaire se vê diante desse caso, que criou uma grande repercussão ali na França, e é por causa disso que ele começa a se colocar veementemente contra a tortura. E aí eu tirei um trecho desse livro que eu acho que vale a pena a gente ler. Assim como aconteceu com os direitos humanos de modo mais geral, as novas atitudes sobre a tortura e sobre uma punição mais humana se cristalizaram primeiro na década de 1760, não apenas na França, mas em outros países europeus e nas colônias americanas. Frederico o Grande, da Prússia, amigo de Voltaire, já tinha abolido a tortura judicial nas suas terras em 1754. Outros imitaram seu exemplo nas décadas seguintes. A Suécia em 1772, a Áustria e a Boêmia em 1776. Em 1780, a monarquia francesa eliminou o uso da tortura para extrair confissões de culpa antes da condenação. E em 1788, aboliu provisoriamente o uso da tortura pouco antes da execução para obter os nomes de cúmplices. Em 1783, o governo britânico descontinuou a procissão pública para Tyburn, onde as execuções tinham se tornado um importante entretenimento popular, e introduziu o uso regular da queda, uma plataforma mais elevada que o carrasco deixava cair para assegurar enforcamentos mais rápidos e mais humanos. Em 1789, o governo revolucionário francês renunciou a todas as formas de tortura judicial. Em 1792, introduziu a guilhotina, que tinha a intenção de tornar a execução da pena de morte uniforme e tão indolor quanto possível. No final do século XVIII, esse 18 não era para ter saído assim, mas enfim, a opinião pública parecia exigir o fim da tortura judicial e de muitas indignidades infligidas aos corpos dos condenados. Como o médico americano Benjamin Rush insistia em 1787, não devemos esquecer que até os criminosos possuem almas e corpos compostos dos mesmos materiais que os de nossos amigos e conhecidos. São ossos de seus ossos. Então, ou seja, o mundo ocidental começa a sua grande cruzada contra a tortura a partir do século XVIII. A gente viu ali as datas todas, elas estão por volta da metade do século XVIII, quando se surge uma consciência mais forte, mais efetiva de que a tortura ela atinge a dignidade humana. Obviamente não quer dizer que a tortura acabou no mundo, acabou na Europa, ou acabou no mundo civilizado, vamos colocar entre aspas, entre todas as aspas possíveis, depois do iluminismo, depois das revoluções burguesas, ou com o advento da democracia. Não foi isso. É que eu nem estou falando propriamente de Brasil ainda. Eu acho que quando a gente pega, por exemplo, tudo o que acontece preparando esse vídeo, eu li ali, relembrávamos os casos de Guantánamo, os prisioneiros que os americanos fizeram nas últimas guerras, a gente vê casos de tortura. Existe a tortura ainda estabelecida. E aí a gente vai para o Brasil. Eu não vou falar muito da ditadura militar, até porque nas aulas de história para os meus alunos do 9º ano, em breve eu vou falar sobre ditadura militar e tudo o que vem por trás. Mas no Brasil a gente tem um grande problema, né, que é a mentalidade violenta. Eu já citei isso em outros vídeos, eu não vou saber qual exatamente que eu citei aqui no canal, mas o Brasil é um país violento. E o Brasil é um país violento porque ele foi montado em cima da escravidão. Aqui eu estou sendo bem Caio Pradiano,
embora não conheça com profundidade, na verdade eu devo ter lido uns 2 livros do Caio Prado, mas o Brasil ele é um país marcado pelo seu colonialismo, falava isso no vídeo anterior lá sobre o Kant, e marcado pela questão da escravidão. Afinal, foi o país que por mais tempo usou do trabalho escravo negro. É importante a gente voltar lá no que eu dizia anteriormente. O Brasil nasce no sistema capitalista, então, ou seja, a escravidão é parte desse sistema e mostra a violência com que o capitalismo se impõe, com que essa expressão de capitalismo na colônia se impõe. Então, ou seja, a escravidão ela deixa marcas muito grandes, até porque a gente até hoje, né, falando de tortura, ditadura militar, vem a questão da Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade. Né? Se a Comissão Nacional da Verdade sobre a ditadura militar já teve seus problemas, e aqui não sou eu falando, eu falo pelo contato que eu tenho com os ex-presos políticos que falam essa, inclusive gente que fez parte da comissão, que tem essa visão, a gente até hoje não fez uma verdadeira reparação para a população negra no Brasil. E isso é um grande problema, porque a gente tem uma visão muito romantizada do que foi a escravidão. A gente fala de miscigenação, e não existiu miscigenação no Brasil. O que existiu foi estupro. Eu falava no começo da questão do estupro como método de tortura. As mulheres negras foram estupradas pelos homens brancos, pelos senhores brancos. Então, ou seja, existiu miscigenação. Quando eu falo não existiu miscigenação, não é que tipo, não houve mistura de raças. Mas a questão é, não foi uma coisa assim maravilhosa como surgiu na história. Falaria Casagrande Senzala, mas eu não vou falar porque eu não li Casagrande Senzala, então não vou me aventurar a dizer o que Gilberto Freire defende ali ou como ele expõe a coisa. Parece que ele é que é o responsável por dar uma romantizada, mas não vou me atrever a dizer isso, né, sem ter lido o livro e conhecendo muito pouco do Gilberto Freire. Mas a questão é, o Brasil tratou os negros, né, e quando a gente fala de negros, obviamente os negros são aqueles que foram as principais vítimas, os que mais sofreram nesse país, mas o Brasil trata os seus cidadãos mais pobres de uma forma muito desgraçada, né? De uma forma muito desumana, muito bárbara, né? Algo muito humilhante. E a tortura, então, ela faz parte do dia a dia. E quando eu falo que a tortura faz parte do dia a dia, eu não estou querendo minimizar, não, que a tortura que aconteceu nos porões da ditadura, né, ela é a mesma coisa do que pegar um ônibus lotado. Lógico que não. Mas essas situações humilhantes, elas estão no dia a dia. E o indivíduo, ele vai meio que naturalizando no seu dia a dia a mentalidade de que ele é menos indivíduo, de que ele é menos cidadão e que ele tem que se conformar com isso. Então, ou seja, essa visão de dignidade humana, ela não tem força no Brasil, infelizmente. Por isso que a gente é tão favorável à tortura. Se a gente for fazer uma pesquisa, eu não vou dizer que a maioria da população brasileira é a favor da tortura, mas existe um senso comum favorável à tortura. Porque é um desdobramento, e talvez é o desdobramento mais cruel, da ideia do punitivismo. Então, para você poder defender que as pessoas elas têm que ter um comportamento aceitável, a ideia é porque não sofre, então tem que sofrer, sendo que as prisões, as cadeias já são centros de tortura. Né? Sejam indiretos ou diretos, porque quanto que as pessoas não sofrem ali, na verdade, é uma realidade que eu nem conheço, não faço nem ideia direito como é que seja. Mas o simples fato de você estar ali, ter gente amontoada dentro de uma cela, já mostra que isso não deixa de ser uma prática de tortura. Isso tudo mostra como no Brasil, essas ideias de dignidade humana, de direitos humanos e tudo mais, elas não chegaram. A gente se coloca contra direitos humanos, mas na verdade no Brasil não chegou. E é ilusão querer achar que a tortura acabou no Brasil. Na verdade, a tortura existe, está presente, né? E aqui eu estou falando de tortura mesmo. Né? Eu acho que é emblemática a cena lá do Tropa de Elite, o primeiro filme, quando no final do filme, para obter uma informação,
eles pegam lá a vassoura e você já imagina, quem assistiu o filme lembra o que se queria fazer com o moleque. Tá? E aí, os detratores dos direitos humanos vão falar a velha história, né? Tá com dó, leva para casa. Não é isso, não é esse o nível da discussão. Não pode ser esse o nível da discussão. Se for esse o nível, a gente não está fazendo discussão, a gente está jogando bravata, a gente está soltando frase feita que não tem efeito nenhum e não está buscando resolver o problema. Se pena de morte já é um problema muito grande, a tortura é pior. Porque se a gente entrasse hoje em todas as penitenciárias, sei lá quantos mil presos existem no Brasil, falei isso no primeiro vídeo, não vou lembrar agora, acho que falei no primeiro vídeo, se a gente pegasse os tantos mil presos, matasse, já seria um problema. Se a gente pegasse os tantos mil presos e torturasse, seria pior. Em que a gente está solucionando o problema? A gente não está indo na raiz, a gente não está indo na causa. A gente não está indo onde realmente surge o problema. Porque a gente trata o problema como uma questão ética e não uma questão social. E numa sociedade em que não trabalha, em que não defende a dignidade humana, pelo contrário, insiste em reproduzir a lógica escravista, porque acha que bandido bom é bandido morto e direitos humanos são para humanos direitos, quando a gente tem essa situação, a ideia de civilização, a ideia de dignidade humana não ganha força. Por isso que a gente tem discursos tão complicados e tão desumanos no Brasil, ao ponto das pessoas defenderem hoje que, diante de uma pandemia, é mais importante trabalhar, se expor, né, correr o risco, do que simplesmente a gente pensar na vida. Não estou falando que... É lógico que é complicado, a gente sabe que é complicado parar a economia de um país em um momento, em qualquer momento que seja, ainda mais um país que está em crise já há pelo menos 5 anos. Mas a gente precisa encontrar outros meios para poder se solucionar a crise. Não simplesmente falar, não, vamos seguir com a vida e quem tiver que morrer, morreu. É essa lógica que é tão tacanha que existe no Brasil, que faz com que o país não avance. E é interessante, porque assim, a gente não avança nem humanitariamente, nem economicamente, nem de forma nenhuma. O Brasil é um país, e é um país que se vende como um país progressista, o país do carnaval, mas é um país extremamente conservador. E um conservadorismo ruim. Né? Um país moralista e conservador, mas de um conservadorismo da pior espécie que tem. E é basicamente com a ideia de conservadorismo e de moralismo que eu quero terminar esse vídeo, para poder justificar a thumb do vídeo que eu vou colocar. Enquanto eu estou gravando, o vídeo ainda não teve thumb. Eu coloquei a imagem de Cristo crucificado, como a base como a thumb desse vídeo, a capa desse vídeo. Não é só porque eu quero aqui falar, exemplificar a crucificação, como eu já falei logo no começo, a crucificação como uma tortura, como uma forma de tortura. A gente vive um país que é cristão, ou basicamente cristão, que se arroga a ser um país cristão. Né? A maioria da população é cristã, seja a denominação católica, seja as evangélicas, a maioria se denomina cristão. A base do cristianismo é um ser humano, visto como Deus pelos cristãos, né? Ou como a encarnação de Deus pelos cristãos, que sofreu a morte, o pior tipo de morte que existia na sua época, que era a morte de cruz, um tipo de tortura. Ao mesmo tempo que a gente segue um torturado, que os cristãos seguem o torturado, que essa imagem do torturado está presente nas nossas igrejas, nas nossas vidas. É claro que os cristãos, os católicos usam mais a imagem, os evangélicos não vêm, mas ainda assim a cruz está lá, né? Pode não estar presente, mas está em materialidade, mas não existe cristianismo sem cruz. Esse mesmo Cristo que é o símbolo, esse Cristo crucificado, que é o símbolo do cristianismo, ele não toca nos corações. Né? A gente não consegue identificar como a crucificação ela se identifica. E se a gente fosse pegar aqui, eu não vou ficar fazendo homilia, não é essa a ideia,
né? É fazer uma análise meio que filosófica mesmo da religião, e já tentando concluir, porque o vídeo eu estou vendo que está longo. Como que num país em que o cristianismo tem uma força tão grande, ao mesmo tempo a dignidade humana não é vista? E principalmente se defende tanto a tortura. Como eu disse, não tenho porcentagens, nem sei se existe uma pesquisa que diga quantas pessoas são favoráveis à tortura. Mas o simples fato da pessoa se dizer cristã, a pessoa se dizer cristã e ao mesmo tempo se dizer a favor da tortura, isso é assustador. Isso é assustador. E eu não estou pensando na questão da punição, da questão do inferno. Eu estou pensando na contradição. Você seguir alguém que foi torturado, uma figura histórica que foi torturada, vítima da violência do Estado, no caso o Império Romano, e hoje você defender que o Estado tem que promover essa violência. Ah, mas Jesus não fez nada de errado. Aos olhos do Império Romano fez. Então esse é o grande problema. E aliás, esse movimento tinha um alto poder revolucionário. Não vou dizer que Jesus era comunista, não era. Mas tinha um poder revolucionário. E o que a gente vive hoje, a defesa da dignidade humana, ela deveria ser uma centralidade no discurso brasileiro. Eu não estou falando do discurso cristão, volto a dizer, não é. Aqui não estou fazendo uma análise da religião cristã ou do discurso cristão. Estou mostrando a contradição. Ao mesmo tempo que o país é extremamente cristão, né, e atualmente mais do que nunca se defende a questão do cristianismo, também se defende a tortura. Se vê a tortura como forma de solução do problema. Não é nem de purificação, como viam lá os medievais. Seria uma purificação da sociedade, mas você não tem uma ideia, o torturado vai sofrer e vai aprender. Não, é fazer ele sofrer, a ideia de vingança, de punição mesmo. O cara me roubou, ele vai ter que ser torturado. Até um desnível aí na punição. Mas isso tudo é pra gente pensar, pra gente poder pensar. Eu vou meio que terminando o vídeo assim, né? Meio com um monte de questão e sem saber, até saber direito como concluir, mas é pra gente pensar como é bárbaro, bárbaro no sentido negativo, porque a gente poderia falar bárbaro de legal, mas como é bárbaro pensar que um país vê na violência, e numa violência de Estado, numa violência terrível, numa violência extremamente injustificável, a solução para os seus problemas. Problemas que são históricos. Mas isso porque a gente não conseguiu acertar as contas com o nosso passado. E, infelizmente, a gente continua reproduzindo os mesmos erros. O momento não é de paz, não é de tranquilidade. Pelo contrário, o momento é bastante perturbador. Mas, quem sabe, tudo isso também não nos leve um dia a acordar e perceber que uma outra sociedade é possível. Uma sociedade menos bárbara como a sociedade brasileira foi construída. Com isso, eu encerro esse vídeo.